Associação Médica Brasileira, AMB, é uma entidade sem fins lucrativos que atua na defesa dos médicos brasileiros, da medicina nacional e da saúde da população desde 1951. Ela conta com uma estrutura formada por 27 associações médicas estaduais, além de 54 sociedades de especialidades nacionais e suas centenas de representações regionais. Olá, eu sou o Dr. João Carlos, mas pode me chamar de João mesmo. Quando eu era criança, meu sonho era ser super-herói. O Super João. Eu queria salvar vidas, vencer o sofrimento, ajudar as pessoas, lutar contra o mal. Meu pai ria, claro, dizia que super-herói não existia. Bom, aos 15 anos eu resolvi que queria ser médico. Meu pai me olhou bem sério e disse: "Filho, é mais fácil virar super-herói. Para ser médico é preciso dedicação total para entrar na faculdade, para cursar a faculdade em período integral. É uma vida de estudos que nunca terminam, mesmo depois da formatura." Bom, meu pai já havia me feito desistir de ser super-herói. Eu não ia deixar ele me fazer desistir de ser médico também. Depois de 6 anos de faculdade, eu virei médico. Peguei meu diploma e meu registro no Conselho Regional de Medicina. Aí resolvi ser especialista. Bom, mais 3 anos de estudo. Quer saber? Meu pai estava certo. A caminhada é longa e as dificuldades são muitas. Principalmente quando, já como médico, eu precisei enfrentar as inúmeras dificuldades estruturais do nosso sistema de saúde, sucateado, mal gerido e subfinanciado. Falta de equipamentos, de remédios. Nesse contexto, os médicos acabam se tornando para-raios de um sistema que não funciona. Os pacientes não são atendidos a contento e os familiares se revoltam e, por vezes, agridem a pessoa do médico. Lamentavelmente, muitos colegas não suportam essa situação e deprimem. Outros desenvolvem a síndrome de burnout, onde esgotamento e sensação de impotência dominam o quadro. Isto tudo pode evoluir para tentativas de suicídio e suicídios concretizados. Em nenhuma outra época, tantos colegas se suicidaram. Além disso, sempre ficam reféns dos humores da política local. Bom, tem dias que eu me sinto um herói, um super-herói. Quando eu consigo vencer todas essas dificuldades, posso ajudar as pessoas da forma como sonhava. Nas consultas, nos cuidados, nos tratamentos. Mas tem dias que eu me sinto totalmente impotente. Hoje nós somos mais de 470 mil médicos no Brasil com registro no Conselho Federal de Medicina. A grande maioria passando por tudo isso que eu falei. É claro que é muito legal estar aqui hoje no Parlamento Brasileiro para comemorar o Dia do Médico. Mas quando eu estava vindo para cá, eu me perguntei: a gente tem o que comemorar? Realmente, não há motivos para comemorações, mas há muitos motivos para preocupações. Nos últimos anos, o Estado brasileiro tem tomado decisões que só aviltam a nossa classe e deterioram o sistema de saúde brasileiro. Criaram um programa chamado Mais Médicos, mas chamava os profissionais que nele atuavam de intercambistas. Isto porque, legalmente, não eram médicos, não tinham diploma revalidado, não tinham inscrição no CRM. Um verdadeiro embuste que mostra o nível de desrespeito com que a saúde da população vinha sendo tratada. Depois, estimularam a proliferação de escolas de medicina no Brasil. Abriram novas unidades por todo o país, mesmo em locais onde não havia a menor condição delas existirem, com mensalidades mais caras do que as escolas já consolidadas. Tudo isso irrigado com dinheiro público vindo do FIES. O resultado são escândalos, como mostrado pela Operação Vagatomia. Os profissionais oriundos dessas precárias escolas vão sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde brasileiro, pois são mais inseguros pela própria formação. Pedem mais exames, prescrevem demasiada e equivocadamente, internam muitas vezes sem necessidade e até retardam altas. E isso consome ainda mais
os escassos recursos do sistema de saúde. O mais danoso é o desrespeito à população. Ela acredita que o médico que está fazendo o seu atendimento teve a sua capacidade e competência testado pelo Estado brasileiro. E ela acredita nisso. Não garantir isso é um risco aos pacientes. E pior, é trair a confiança do povo brasileiro. Recentemente, a AMB denunciou uma série de irregularidades no processo de revalidação de diplomas estrangeiros de medicina. Um esquema bilionário que burla a legislação brasileira e cria uma série de facilitações para quem teve um desempenho insuficiente nos processos de avaliação. Uma verdadeira venda de diplomas de medicina. Neste processo, muitos egressos do exterior, a pretexto de uma complementação de estudos, são alocados em unidades de saúde e acabam exercendo ilegalmente a medicina. Dessa forma, conseguem validar os seus diplomas, mesmo sem que suas competências, capacidades, conhecimentos e habilidades sejam testadas, burlando a legislação brasileira. Essa sanha recente em fabricar médicos em escala industrial em nada contribui para solucionar os problemas de saúde. Um tratamento errado para um diagnóstico equivocado. Recentemente, um fio de esperança apareceu no horizonte com a criação do programa Médicos pelo Brasil. Ali estava o embrião para resolvermos parte do problema da assistência médica em locais de difícil provimento. A criação de uma carreira federal, com regras claras e segurança jurídica para atrair os médicos para estas localidades, era a espinha dorsal da proposta. Isso geraria condições atrativas e previsibilidade para os profissionais planejarem suas carreiras. De forma republicana é que as coisas devem funcionar. Caso contrário, somente profissionais em situação análoga à escravidão, sob pressão e intimidação, vão para esses locais. Mas o sonho virou pesadelo. Uma verdadeira bomba relógio está armada. As consequências podem ser irreparáveis para a saúde brasileira. Infelizmente, a MPV 890 de 2019, que cria o programa Médicos pelo Brasil, foi desfigurada pelas emendas aceitas pelo relator. Da forma como está, o que deveria ser um passo importante e positivo só irá contribuir para agravar o caos no atendimento à população. Eu queria aproveitar a atenção de vocês e a comemoração do Dia do Médico para pedir um presente, não para os médicos, mas para a medicina e para os pacientes brasileiros. Vocês precisam apenas usar o poder que os brasileiros deram aos senhores e senhoras. Vocês têm a caneta nas mãos para ajudar a construir uma saúde de qualidade para o povo brasileiro. Vocês têm a oportunidade de serem os heróis dessa história. O pedido é simples. Não permitam que o relatório da MPV 890-2019 seja votado como está. A revalidação de diplomas estrangeiros em medicina não poderia ser tratado na medida provisória 890. Existem vários projetos há anos no Congresso Nacional sobre esse tema, que podem ser retomados. O exame revalida precisa ser pré-requisito mínimo para as revalidações de diplomas médicos. E as revalidações precisam se manter como prerrogativas exclusivas das universidades públicas. Trata-se de um tema complexo e perigoso, que necessita de uma discussão ampla e específica, e as ações precisam garantir a melhora do quadro atual e não criar mais problemas ou agravar os problemas que já existem. Nos países em que a medicina é tratada de forma responsável, os profissionais formados no exterior só podem atuar como médicos se tiverem sido aprovados no processo de revalidação. Por qual razão fazer diferente no Brasil? Por que há tanto medo em avaliar os médicos? A AMB sempre defendeu a avaliação de todos os egressos das faculdades de medicina,
sejam brasileiras ou sejam estrangeiras. Autorizar os consórcios entre estados e municípios e o governo cubano também não traz benefício algum para o novo programa. Pelo contrário, só serve para levar de forma epidêmica os problemas do Mais Médicos para mais e mais lugares. Outro ponto importante: não podemos admitir que profissionais sem CRM continuem atuando como se médicos fossem. Tudo isso tem que ser discutido de forma responsável e assertiva para realmente impactar de forma positiva na saúde brasileira. Senhores deputados e deputadas, tenho certeza de que este pedido não é só meu, mas de todos os mais de 470 mil médicos brasileiros que estão atendendo a população nas mais de 5 mil cidades brasileiras. Não percam essa oportunidade de serem os heróis e heroínas da medicina e da saúde brasileira. A vida e o destino de milhões de brasileiros dependem do apoio de cada um dos senhores. Desde já, muito obrigado.